E aí, meu amigo, minha amiga, espero que vocês estejam bem. Quero compartilhar hoje aqui com você a minha prova de segunda fase em Direito do Trabalho, que foi do exame 44, foi uma contestação e a peça vale 5 e eu tirei os 5 pontos em Direito do Trabalho. Eu queria compartilhar com vocês. Às vezes, os alunos têm curiosidade de saber como que é uma peça, como que escreve, como que alguém fez e conseguiu, né, atingir nota máxima. Então, eu quero compartilhar isso com vocês hoje, tá bom? Mas, primeiramente, eu queria compartilhar aqui também com vocês o comprovante, né? Esses dias eu postei que eu fiz o exame 46, acertei 72 de 80 e teve gente desconfiando. Então, segue aqui também, né? Tá meu nome aqui, site da FGV. Fiquei com nota final 9,25, porque no final das contas aqui eu acabei errando uma discursiva, não conhecia essa súmula. E também perdi 0,1 ponto, porque eu coloquei o artigo, mas não coloquei que é da CLT. Mas, quando a gente soma aqui a pontuação da peça, né, somando todos os requisitos, tirei 5 pontos de 5. Tranquilo? Vamos lá? Vou então compartilhar aqui a minha peça, que essa aqui é uma contestação, e aí eu quero mostrar brevemente para vocês como que eu fiz. Eu não vou ler o enunciado para não ficar um vídeo muito grande aqui, mas quero mostrar para vocês a estrutura da peça, como que eu escrevi, como que eu trouxe os fatos lá do enunciado para o papel e como que isso talvez possa te ajudar, tá bom? Então, coloquei aqui de maneira inicial, né, o endereçamento, aqui também as partes que estão participando, contestação, em relação à reclamação trabalhista tal. E essa contestação, ela teve 2 preliminares e uma prejudicial de mérito. Quando a gente fala em preliminar, a gente está tão acostumado a falar apenas preliminar, mas o nome completo é preliminar de mérito, ou seja, antes de adentrar no mérito, de maneira preliminar, eu tenho isso aqui a mostrar, a dizer, a pedir, tá bom? Então, como que eu faço para poder trazer aquilo que aconteceu no papel, aquilo que aconteceu lá no enunciado, para o papel aqui na hora de escrever? Eu sempre começo com a reclamante. A reclamante. A reclamante requeriu, a reclamante alegou, a reclamante pediu. E é a pergunta que faz, ela requeriu o quê? Aí você vai e complementa com aquilo que ela pediu lá, com aquilo que ela requeriu durante a sua reclamação trabalhista. Tá bom? Isso você também pode usar na reclamação trabalhista, só que você vai colocar a reclamante, aí, o que aconteceu com ela, né? No caso, se você está fazendo uma reclamação trabalhista, é porque você é o advogado ou a advogada do empregado, geralmente, né? E aí você está explicando o que aconteceu. O que aconteceu? A reclamante, ela trabalhou de tal hora a tal hora, então por isso ela tem direito a hora extra conforme artigo tal. Mas aqui na contestação, como que eu coloquei e como eu sugiro que você coloque? A reclamante requeriu. E a partir daí você pergunta o que ela requeriu, e você vai colocar: a reclamante requeriu reenquadramento funcional, porém não apresentou causa de pedir. Essa preliminar de inépcia tem sido muito cobrada pela FGV. Professor, o que é causa de pedir? É a história que fundamenta o pedido. Ela simplesmente pediu, quero reenquadramento. Tá, mas você quer reenquadramento por quê? Não, porque eu trabalhei ao lado de uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu e ela ganhava mais do que eu, sem motivo aparente. Então, ela tem que explicar. E ela não explicou nada e simplesmente levantou a mãozinha e pediu, eu quero reenquadramento. Então, esse pedido é um pedido que demonstra uma inépcia inicial em relação a esse pedido. Então, eu tenho que comprovar isso e vou fundamentar no artigo 330 aqui do CPC, e ao final, o que eu vou pedir? Eu vou pedir a extinção do processo sem resolução de mérito. Do processo inteiro? Não. Por isso que eu coloquei extinção do processo sem resolução de mérito em relação a esse pedido, conforme artigo 485, inciso 1 do CPC. Fique atento por quê? Porque esse inciso 1 foi neste caso. Eu vou te mostrar daqui a pouco que a preliminar aqui de baixo já usou uma outra situação. Então, a gente tem que ficar realmente atento. Da preliminar de ilegitimidade dos sócios. Então, novamente, a reclamante, o que ela fez? Inseriu no polo passivo dessa demanda os sócios Sandra e Valmir. Então, logo de cara, ela colocou sem incidente de desconsideração, sem nenhum tipo de comprovação de que era necessário colocar os sócios ali. Então, eu demonstro aqui, nessa preliminar, que os sócios não devem constar aqui no polo passivo dessa demanda. Então, ao final, o que eu vou pedir? Eu vou pedir o quê? Cadê? Dessa forma, requer a exclusão dos sócios, Sandra e Valmir, do polo passivo, e a extinção do processo em relação a eles,
sem resolução de mérito, conforme artigo 485, inciso 6 do CPC. Então veja que aqui já mudou, né? Lá em cima era 485, inciso 1, se eu não me engano. Aqui 485, inciso 6. Então, novamente, sem resolução de mérito. Tudo bem? Aqui eu vou para a prejudicial. O nome da prejudicial é prejudicial de mérito. Só que a prejudicial também é mérito, mas não é, o mérito propriamente dito. Então, antes de analisar o mérito propriamente dito do que aconteceu, eu vou analisar a prescrição. Porque a prescrição é mérito. Tanto é que, ao final, o que eu vou pedir aqui? Ó, eu vou pedir a extinção do processo com resolução de mérito. Eu vou fundamentar no 485? Não. Eu vou fundamentar no 487, inciso 2 do CPC. Então, se a pessoa ela trabalhou, como demonstrado aqui, ó, ela trabalhou de 10/8 de 2015 até 2023. Trabalhou durante 8 anos. E ela pede hora extra durante todo o período trabalhado, ela está pedindo de 8 anos atrás. E aí você, como advogado, como advogada, deve ficar atento para proteger o seu cliente e dizer que se ele tem direito à hora extra, beleza. Mas, por favor, né, de 5 anos para trás em relação a até 5 anos contado do ajuizamento da ação para trás. Fora isso, não tem como conceder mais. E aí você tem que alegar a prejudicial de prescrição. E aqui agora nós vamos para o mérito. E aí, olha só que interessante. Quando eu fiz a preliminar de inépcia, era uma preliminar de inépcia, tá, beleza. Mas o que estava sendo pedido ali naquela preliminar? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, olha só. Na preliminar de inépcia, ela requeriu o reenquadramento funcional. Tá? Ela requeriu o reenquadramento funcional. Agora, e se essa preliminar não for aceita? Se ela não for aceita, eu preciso me defender no mérito. E aí foi por isso que eu abri um tópico para poder falar sobre o reenquadramento. Tá? Por que eu fiz isso? Porque teve uma contestação que, de maneira idêntica, tinha ali uma inépcia, tá? Uma preliminar de inépcia, e a FGV cobrou, ela pontuou que se defendesse também no mérito daquele mesmo pedido. E aí foi pontuado. Nessa prova aqui, essa defesa de mérito não foi pontuada. Tá? Eu não perdi ponto por ter inserido isso, mas também não ganhei ponto porque isso aqui não foi pontuado. Mas eu sugiro que você faça isso se cair novamente uma contestação. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? De maneira subsidiária, caso a preliminar de inépcia não seja acolhida, aí eu vou agora me defender. A reclamada requereu o reenquadramento, porém, para que tal pedido pudesse ser deferido, a reclamante deveria comprovar os requisitos do artigo tal e tal, porque a questão trouxe isso. O enunciado trouxe essas informações e eu utilizei todas as informações possíveis. Aqui eu falo do ticket de refeição e também tem sido muito comum isso aqui, olha só. Ocorre que a previsão para pagamento do ticket estava inserida em convenção coletiva, com vigência até março de 2021, e ela pediu aqui, ó, ela pediu a partir de abril, né? De abril de 2021. Então veja que aquele acordo coletivo, aquela convenção coletiva que previa o pagamento do ticket, terminou. Se terminou, não vai pagar mais. É que é direito coletivo do trabalho, não é direito individual. Então, se existia uma convenção coletiva que havia previsão de pagamento desse ticket e a previsão, a convenção, ela termina e não há prorrogação, acabou, não tem o que fazer. Tá? Então, eu peço aqui a improcedência. Aqui sobre o aviso prévio, foi ela que pediu demissão. Então, ela alega que ela não teve direito àquelas 2 horas em que, durante o aviso prévio, o empregado sai mais cedo para poder procurar outro emprego. Só que, e ela vai e pede essas 2 horas como extras. Acontece que foi ela que pediu demissão, é ela que está pagando, né, ali o aviso prévio, então ela não tem esse direito. Então, pedi também aqui a improcedência desse pedido. Mais abaixo ela pede o adicional de periculosidade, alegando que ela ia de moto para o trabalho e voltava para casa de moto. Só que o adicional de periculosidade, ele só pode ser concedido, no caso específico, para quem trabalha com motocicleta, que não é o caso dela. Senão, todo mundo que utilizasse a moto para ir para o trabalho iria solicitar também esse adicional, e a gente sabe que não é. A lei, ela considera como o trabalho é perigoso, por isso o adicional de periculosidade, aquele que trabalha com motocicleta, e não é o caso dela. E aí, eu lembro que também o denunciado falava que não havia sido feito perícia. Eu não entendi muito bem para que ele colocou lá, mas eu coloquei aqui também, né?
senão de maneira subsidiária, caso o pedido não seja acolhido, requer a realização de perícia para comprovar periculosidade. Então, da estabilidade provisória, de maneira muito parecida com o aviso prévio, ela tinha, na verdade, a estabilidade provisória, mas foi ela que pediu demissão. A estabilidade provisória, ela garante que, naquele período, o empregador não a pode mandar embora. E não que ela não possa pedir demissão. Se ela pedir demissão, ela não tem direito à estabilidade provisória. Então, eu requeiro que a improcedência desse pedido de reintegração. E aqui, já caminhando para o final, eu falo sobre o vale transporte, já que ela ia de moto para o trabalho e voltava de moto, então não fazia sentido ela pedir aqui o vale transporte. Então, pedir também a improcedência do pedido. E os honorários de sucumbência, olha só que interessante, esses honorários aqui não são os honorários que eu estou pedindo como advogado. Não, não são. Por quê? Porque uma das contestações que eu analisei, eu reparei que tinha isso, eu achei muito interessante. Os honorários são devidos a partir do momento em que uma parte sucumbe na pretensão aqui trabalhista dessa ação. Então, se ela fez, eu não contei quantos pedidos, mas se ela fez, sei lá, 7 pedidos e a parte que está contestando consegue rebater os 7, é porque, na verdade, ela não sucumbiu em nada. Ou seja, a reclamante aqui não vai ganhar nada, eu consegui rebater tudo. Então, já que eu consegui rebater tudo, o que eu vou pedir em relação aos honorários? Olha só, hein? A reclamante requer honorário de sucumbência, porém restou vencida em todos os pedidos, de forma que não há sucumbência a ser paga. Então, primeiramente, eu estou mostrando que eu não devo pagar a sucumbência, né? Na verdade, que o meu cliente não deve pagar a sucumbência, mas nos requerimentos finais, eu coloco aqui o quê? Eu coloco aqui a condenação da reclamante ao pagamento de honorário de sucumbência. Porque aqui sim, aqui, eu estou mostrando como advogado, e você aí como advogada, o advogado, né, que como eu consegui rebater tudo, ele não tem direito, mas eu como advogado aqui, eu vou ter o meu direito aos honorários de sucumbência. Então, por fim, o que eu pedi aqui? Eu tenho que renovar as preliminares e a prejudicial. Então, eu requeiro aqui o acolhimento da preliminar de inépcia, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade dos sócios, o acolhimento da prejudicial de prescrição, a produção das provas, a condenação da reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência e que, no mérito, sejam todos os pedidos julgados improcedentes, tá bom? E aí, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei exatamente nessa parte, eu virei a página para poder continuar escrevendo e, para minha surpresa, não tinha mais folha nenhuma. Foi o momento que eu reparei que eu só tinha uma única linha disponível e nessa única linha eu coloquei, nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Então foi assim que eu fiz o meu fechamento. E fica até de alerta, sabe por quê? Eu fui pulando linha à vontade aqui, ó. Pulei linha para poder ficar mais bonitinho, né? A minha letra já não é muito boa, pelo menos vai ficar organizado aqui, né? Então fui pulando linha à vontade aqui, ó. 2 linhas aqui, mais pulando linha. Olha o espaço que eu perdi aqui. E no final, quase que eu não consigo completar minha peça por falta de linha. E olha que a minha letra é pequena e eu acho que eu fui objetivo nos meus pedidos aqui. Então fica também aí de alerta aí para vocês que vão fazer a segunda fase. Bom, eu espero que esse vídeo tenha de alguma maneira contribuído aí, te ajudado a melhorar nas suas peças aí, beleza? Ó, aqui nós teremos muito material para a primeira fase, para a segunda fase. Não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.